Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. E para você que está sempre ao vivo aqui comigo, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Smart Start Podcast. Esse podcast nada mais é do que chamar pessoas, empresários, pessoas que tenham conteúdo para a gente ter um começo inteligente. E como eu sempre começo, né? Quem é Diogo Alves? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Diogo. Fala aí, Douglas, beleza? Boa noite. Primeiro, antes de tudo, grato pelo convite de estar aqui no teu programa. É uma honra para mim, pela primeira vez, inclusive. Oh, que legal. Cara, é uma pergunta que é sempre me bota para pensar. Porque quem sou eu? Eu gosto muito de me perguntar. Sou um profissional, sou filho, sou neto, sou amigo, marido. Sou tantas coisas, mas antes de mais nada, eu sou alguém que caminha, que está sempre se colocando no lugar de aprendiz antes de mais nada. Mas se for falar profissionalmente, sou terapeuta tântrico, facilitador de biodança. Aí. E tu é da onde? Tu é de Passo Fundo? Me conta um pouco a trajetória até você chegar nessa profissão, ou, né, estudou o quê? Como é que foi? Sou natural daqui de Passo Fundo. Hoje estou com 40 anos e foi uma coisa que acabou caindo de paraquedas na minha vida. Na verdade, eu caí de paraquedas primeiramente num trabalho de imersão no final de semana com a biodança. E aí eu acabei me encontrando, identificando vários bloqueios, e aí eu fui me aprofundando, estudando cada vez mais, até chegar na parte da sexualidade, e aí que chegou o tanto na minha vida. Hoje fazem 4 anos que eu comecei esse estudo, e é algo que é contínuo, não sei se tem um fim, porque ela é uma medicina que é milenar. Mas tu imaginou isso daí em algum momento, há 10 anos atrás, que você estava fazendo, iria fazendo algo assim? Nem de perto, nem de perto. E qual que foi a tua progressão para você ir para daí esse curso? Porque alguma coisa te chamou a atenção. Dentro da biodança já tem uma linha lá, que são 5 linhas de vivência, mas uma das linhas é a sexualidade. E aí eu quis aprofundar mais na sexualidade. Tanto que a sexualidade realmente tem vários tabus. E eu, inclusive, trabalho muitos dos meus tabus ainda. Mas dentro de um relacionamento que eu estava vivendo, eu queria ser o dono do orgasmo dela. Então eu queria que ela tivesse um orgasmo, o melhor orgasmo da vida dela, e eu fosse a primeira pessoa que lembrasse. Então, o Diogo foi o dono, ele que me proporcionou aquele orgasmo. Eu Legal. fui com esse intuito. Pra gente já não chegar na conversa que eu quero chegar a parte mais pra frente, me conta o que é biodança. Eu não sei, sinceramente, eu não faço nem ideia o que é isso. Beleza. Biodança ela é um trabalho que tem uma finalidade terapêutica, ela não é uma terapia, porque ela é feita em grupo. Se usa da música para deflagrar algumas emoções, e aí tem uma linha de progressividade do trabalho, que pode ser um encontro de 2 horas semanal ou um trabalho mais profundo de imersão, mas que propõe um bem-estar para aquele grupo, onde eu não preciso estar falando das minhas limitações, nada pessoal, simplesmente é mover e fazer as dinâmicas que eu proponho, faço convites, nada é obrigado para quem está ali naquele grupo, e tem toda uma integração ali e um bem-estar. Então seria tipo uma terapia conjunta, de grupo? Tem uma finalidade terapêutica e ele é em grupo, sim. Né? E qual que é o público disso daí? O que isso daí beneficia quem vai fazer isso daí? Porque pra mim, eu já ouvi falar, né? Mas eu nunca presenciei nem pesquisei atrás disso. O público em geral, particularmente eu gosto de atender de adolescente até não tem limite de idade. Né? Claro, a limitação motora às vezes acaba sendo, mas a gente sempre encontra uma maneira de incluir. Claro que tem facilitadores que trabalham com crianças, por exemplo, mas trabalham muito as questões do medo, dos limites, de poder estar aqui no podcast se expressando e falando em público. Eu, particularmente, sempre fui alguém que me considerava um bicho do mato, né? Não que eu esteja tranquilo aqui, tá dando um frio na barriga, porque é a primeira vez que eu tô aqui, mas chegou ao ponto de eu, tô lá fazendo uma apresentação, trabalho final de um curso, e eu me esconder atrás de uma folha porque tinha vergonha. É algo, então, para desbloquear algum bloqueio até mesmo comunicação também. Desbloqueia a comunicação, me coloca eu num estado de presença comigo mesmo, né? Chega na linha da sexualidade, não tem como falar do prazer, como não falar do prazer.
É porque eu começo a me perceber, a perceber as necessidades do meu corpo, começo a sentir mais prazer. Legal. Né? E o público é mulher ou homem? Eu gostaria que tivesse mais homens, mas assim, predominantemente ainda existem mais mulheres nesse meio. Eu acho que as mulheres elas buscam mais trabalho de autoconhecimento do que os homens. Mas tudo está mudando, felizmente. Lembrando que hoje a gente tem a presença de um locutor atrás das câmeras, que vou pedir para ele se pronunciar aí, tudo certo? Tudo ótimo, tudo correndo dentro dos conformes e curioso para saber mais sobre o trabalho do Diogo. Então, o nosso locutor hoje ele vai colaborar aí com a nossa conversa, tanto que eu quero chegar num ponto que daí é essa questão de relação, prazer e tudo que você hoje também, eu te conheci por Diogo Tantra, né? Não é nem Alves, né? Uhum. E isso daí, a gente até vinha falando nos bastidores que tem essa pegada de tipo, por fazer algo que não é comum. Aí, né, vai falar sobre isso daí pro nossos avós aí, não é bem visto. Como é que tu vê essa questão? Tanto na Biodance, já ter algo puxado, quanto pro Tantra. Depois você vai me falar o que é também o que é Tantra, né? Porque eu acredito que tem várias modalidades. Né? Conta aí pra nós, então. Cara, eu não entendi a tua pergunta. Qual que é essa pegada de intimidade pra sexualidade da Biodance? Né? O que é biodança? Como é que funciona isso daí dentro dessa sexualidade do homem e da mulher? Então, olhando pelas lentes assim da biodança, cara, a pegada na biodança ela começa a criar mais intimidade, o vínculo, como é um trabalho que é feito em grupo, então se foca muito na questão do vínculo, de vincular realmente o grupo. Porque vamos pensar assim, hoje a gente vai organizar aqui uma sessão de biodança. Então vão vir várias pessoas, a gente provavelmente não vai se conhecer, mas cada um vai chegar numa energia. De repente um mais introspectivo, um outro mais expansivo, talvez alguém mais acelerado. E aí começa toda a vivência fortalecendo esse vínculo justamente para que todo mundo entre na mesma sintonia. É engraçado de quem está olhando de fora, né, normalmente se começa em roda, com as mãos dadas. Então cada um está num movimento diferente e aos poucos aquele movimento vai alinhando. Então aquele que está muito acelerado, ele dá uma reduzida na velocidade dele. Quem está mais nesse movimento mais lento, ele acaba dando uma aceleradinha para poder estar do lado e integrado com o grupo inteiro. Né? Aí vem a questão do vínculo. E conforme vai passando a sessão, eu vou fazendo propostas vivenciais que elas são... que elas propõem assim, uma certa intimidade. Tipo, olho no olho, né? De trocar abraço, de dançar junto, esse tipo de coisa. E como é que é a música? Que tipo, que gênero, ou como é que funciona? Porque você me falou que tem 2 níveis e eu acredito muito em vibração, né? Uhum. Em vibração, então, tipo, se você está escutando uma música vibrante, tu vai estar vibrando naquele mesmo... na mesma vibração. Vibração. E como é que é a música dessas aulas, dessas danças? E é algo mais vibrante ou é tipo aquela sinfonia de Beethoven? Como é que é? É algo vibrante, é a sintonia de Beethoven, é música mais lenta, mas eu já ouvi de um didata... Tudo? O Sius é tudo, né? Ela tem tem uma curva, né? Vamos supor que se a gente for fazer uma sessão de 2 horas e a gente começa com uma música, ela é um pouquinho mais agitada no começo, que é para todo um lugar desconhecido, o que eu vou fazer? Para eu poder me sentir fazendo parte daquilo ali, eu vou trazer a minha criança num primeiro momento. Então eu vou precisar brincar, quando eu digo trazer minha criança interior. Então eu vou começar a brincar com aquilo ali, ativar essa parte da minha criança para poder rir, pular e poder me sentir ridículo, se for o caso. Legal. Mas a música em si que tu me perguntou, eu já vi um didata que veio e deu uma maratona de música na formação.
E ele disse, a música, ela tem que ter o som do coração. Oh. Aham. Então ela tem que ser, né, lá dentro da escola, tipo, se fala muito em músicas orgânicas e inorgânica. Então, Que seria a diferenciação disso? vamos supor aqui que uma música eletrônica ela não seja uma música orgânica. Seria daí uma batida eletrônica. E Uma não seria batida com não, um não instrumento, seria. no Isso. caso? Funk não seria uma música orgânica, né? Talvez até aí se considera muito também a letra, porque dentro da letra às vezes a gente ouve uma música e não ouve, mas não presta atenção na letra. E aí tem um sentido de baixa vibração nessa música. E ela tá ali toda hora trazendo sugestão ali pro teu cérebro daquela baixa vibração. Então esse tipo de música também é evitado de utilizar. Mas se eu uso uma música assim que ela é muito agitada e depois eu trago uma música lenta e depois eu boto uma música agitada dentro de uma sessão de biodança, é engraçado que pode até dar náusea, vômito, diarreia. Sério? Uhum. Pá, nem imaginava Sim. isso. A não ser que Sim, fosse tem- usar daí algumas coisas, né? Daí. Por isso tem toda uma questão de uma curva que precisa ser respeitada. numa E sessão. olha que legal, agora se eu posso estar falando até algo que não é da mesma forma que eu escutei, mas eu estava pesquisando e vi uma notícia um tempo atrás que o funk ele tem, tipo, se você for ver a questão de vibração e tudo mais, tem uma vibração muito baixa, assim, ó, para estimular mesmo a prostituição, sexo, todas essas coisas aí. E se o YouTube não me banir por eu estar falando isso daí, tá tudo certo. Não, Mas depois eu boto um pizinho. Não vai bem. Mas tudo isso daí são coisas que barra e estimula a partir do momento que você está escutando a batida do funk. Não é nem a letra, é a batida, né, que estimula isso daí. Da mesma forma que, Douglas, tu é preconceituoso e tudo mais, eu não curto funk. Mas eu não curto porque, cara, não é isso que eu tô buscando, não é isso daí que eu quero ver. E quando eu tava vendo essa notícia, né, essa questão de vibração, eu falei, cara, tá aí, ó. Por que tu vê pessoas, né, descendo até o chão e tudo mais? Nada contra. Cada um cuida da sua vida, mas Tu sabe que tem o seu. a questão do funk, eu tava dando uma pesquisada e logo quando surgiu esse ritmo, ele não tinha essas letras pejorativas que... Sim. Aham. né? E aí até é um pouco mais agradável de ouvir. Eu escutava na Uhum. época. Sim. Não. Aí tu vai revelar a idade agora. Não. Então, daí, fazendo toda essa analogia, então, pra biodance, né? Dança. A dança da vida. Dança da vida. Isso. Show. Ela é feita com homens e mulheres juntos, ou só mulheres, ou Com só homens e mulheres junto, ou só homem, ou só mulher. Ele é bem... Ele acolhe E, a qualquer pessoa que chegue. e o que que te fez começar a fazer essa prática? Começou aqui em Passo Fundo? Então, eu não morava aqui em Passo Fundo na época e eu recebi um convite da minha mãe já. Aliás, já fazia muito tempo que eu recebi o convite dela, mas ela nunca dizia o que era. E eu lá com os meus preconceitos, com as minhas durezas, eu pensava que dança não é coisa de homem. Pô, Por incrível que pareça, eu dançava tão bem quanto um cabo de vassoura. Não dançava, me convidava, eu ia pros bailes, eu era o tipo de pessoa que sentava lá e ficava só olhando os outros se divertir e eu no fundo querendo também poder estar ali. Mas eu recebi o convite dela e vim para Passo Fundo. Foi uma maratona de imersão, ou seja, sexta, sábado e domingo de trabalho. Então tu não sai do espaço, tu vive aquilo ali, faz as alimentações, dorme tudo ali no mesmo lugar. E tu passa o dia inteiro fazendo aquele trabalho. E aí foi interessante porque eu sempre me achei tímido, sou tímido até hoje, mas eu chego nos lugares e eu chego com o meu silêncio e fico observando, ver o quanto eu posso me expor e me sentir seguro para me expor. E cheguei nesse lugar assim, vi muita abertura, as pessoas me olhando com admiração e todo mundo esperando que eu me mostrasse. Até que chegou um momento onde eu tive a oportunidade de me mostrar e beleza, né? Me mostrei, aceitei o convite e aí eu senti que as pessoas estavam ali ainda me contemplando, né? Querendo saber um pouco mais.
se aproximar de mim e tal, querer saber um pouco mais da minha história, e aí eu fui vendo possibilidades também de poder me abrir e me entregar naquele movimento. Legal. Então foi me conquistando, sabe? E a tua mãe que te convidou. E a minha mãe que me convidou. Que legal, Uhum. cara. É algo assim inusitado, porque, tipo, você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre essa técnica aqui em Passo Fundo. Então eu não conhecia, né? Tinha falado de algumas outras coisas, mas não para esse modelo. Tanto que eu tô sabendo agora como é que funciona. Sim. E daí tu começou a pesquisar sobre não sei como é que se chama, massagem. A massagem chegou mais tarde. Não, como é que foi então? Me conta aí. Depois que eu experimentei a biodança pela primeira vez foi em 2007. Aí eu Eu tinha 15 anos, né? Ó, nem revelei a idade já. eu nem sonhava em me tornar facilitador de biodança. Então passou um tempo, eu comecei a encontrar com esses grupos, tem pelo mundo inteiro. Apesar de ser novo, foi criado em 1965, mas tem o mundo inteiro, espalhado em todo o mundo. Então, quando tu diz assim, não, eu já sou da biodança, a pessoa que está num grupo te acolhe como se já te conhecesse há muito tempo. E aí eu fui frequentando os grupos, né, fui fazendo outros tipos de trabalho, né, eu vendo outras coisas, outras necessidades que eu precisava olhar, resolver, tipo, aprender a dar limite, poder falar sobre os meus sentimentos. O bloqueio de 99% da Eu população. fui abrindo esse leque, desbloqueando e aprendendo e, enfim, até que se passou, acho que foi em 2012, por aí mais ou menos, eu tive um sonho que eu facilitava. Mas no meu sonho eu ainda não tinha me passado, nunca tinha me passado pela cabeça de fazer a formação. E eu já tinha sonhado que facilitava um grupo com umas 100 pessoas, mais ou menos. Ó. Uhum. E aí eu estava passando um momento bem desafiador, que meu pai tinha uma fábrica de imóveis, a gente trabalhava junto, e eu fazia administração. Nunca fui um baita de um administrador, acabei aprendendo lá a duras penas. E aí estava passando um momento bem difícil na empresa, e aí eu me sentia ficando doente. Assim, fisicamente doente. E aí Porque tu queria ajudar o teu pai, tu queria fazer dar eu certo, estava né? preocupado com as contas, assim, sabe? Todo o peso de administrar, comprar, vender, recaía sobre as minhas costas e eu tava com aquela preocupação. E eu estava adoecendo com aquilo, não conseguia separar, tipo, o que era meu e o que era do profissional. E aí chegou a oportunidade de eu ir para a escola de biodança, que na época era em Santa Maria, Escola Gaúcha de Biodança. E eu fui para uma maratona lá era chamada que é chamada de biodança em argila, que é um padre Dorli Signor, que é até bem conhecido, polêmico na cidade, Não. porque ele é um artesão e ele faz muitas obras em argila, inclusive de homens e mulheres nuas, por isso se torna polêmico. Então, mas a polêmica... um padre fazer isso. E aí eu fui lá e tal, gostei muito, né? Foi um grupo bem pequeno, assim, tinha 12 pessoas, 13 pessoas. E aí me identifiquei, a diretora da escola estava lá, me fez o convite para vir na próxima maratona, que daí era do círculo da escola. E eu fui, mas ainda não tinha o dinheiro para ir na época, né? Porque eu estava aqui vivendo as coisas do dinheiro. Mas voltei numa outra vibração, né? Que nem a gente falava, Leonardo, um pouco antes de abrir aqui, sobre subir a nossa vibração e poder começar a atrair as coisas. Daí eu voltei nesse sentido, né? Para minha surpresa, eu me coloquei à disposição de ir no próximo mês, ainda sem o dinheiro, mas lá encontrei um patrocinador. Olha. Só para ter mudado a vibração. Pô, nem me lembrava dessa história. E daí arrumei um patrocinador. Eu não sei quem é, a pessoa não quis se identificar, mas ela tipo me bancou por um ano e meio mais ou menos, para eu poder ir lá e começar a fazer a formação. Mas é um ano e meio de formação. 4 anos de formação. Sério? Sério. E tipo, tá louco? Mas como assim? O que estuda pra você se formar, então? São, no total, 28 módulos, é uma vez por mês, todo final de semana, né? Tem tempo de um mês, uma pelo deslocamento, que as pessoas se deslocam de outras cidades para irem até lá, que era o meu caso. Outro é a questão do tempo para poder integrar tudo o que aconteceu naquele final de semana, que é um final de semana muito intenso. Então, se passa um mês para poder integrar aquilo ali
de fato, a gente poder viver as coisas que a gente experienciou ali, né? Teve com conhecimento, me fugiu a palavra agora, teórico. Ah, sim. Uhum. Porque tem teoria e tem prática, né? Dentro da escola. E daí, qual que foi a primeira turma que tu fez? Primeira turma foi Tua. minha. Exatamente o ano eu não me lembro quando foi, mas eu comecei um movimento em Marau uma vez por semana, porque é parte da formação ter um grupo onde eu possa facilitar para esse grupo como se fosse um estágio. Mas eu mantive esse grupo por 2 anos em Marau. Claro, tive algumas Quantas experiências pessoas aí? assim, em torno de 15, 20 pessoas. E tu conseguiu já fazer a do sonho? A do 100 sonho pessoas? já consegui. Pá. Lá em Marau eu fiz um trabalho muito especial com um pessoal do câncer, né? Todo mundo lá ou tá no tratamento ou já tinha se curado de um câncer e estava lá e me convidaram, eu fui lá, foi muito bom. Fiz também numa escola, esse foi um desafio porque adolescente já é um pouco mais difícil assim para mim, né? Tinha uns 80 adolescentes. Bah. Então foi uma manhã, foi bem Legal. intenso também. Mas fiz que aí foi onde eu realizei meu sonho. Que aí eu acho que passei um pouco do meu sonho, tinha umas 300 pessoas. Bah. Que foi aqui no Encontro Holístico, aqui em Passo Fundo. Ah, agora? Encontro Holístico, assim, não faz muito tempo. Faz Mas foi o ano passado. Uhum. Daí tinha umas 200 e poucos, 300 pessoas. Legal. Uhum. E quando que você daí passou para ir para questão de daí sentimento, questão voltado à sexologia, A sexualidade? sexualidade, isso. Uhum. Cara, dentro da biodança já tinha essa parte da sexualidade, que se aprofunda muito a questão dos toques, dos olhares, dos abraços, enfim. Mas lá eu queria buscar, como eu tinha falado no início, entregar o melhor orgasmo para minha companheira. Só que chegando lá, aliás, antes de chegar lá, eu procurei ter um contato com algum terapeuta que nenhum me passou realmente uma segurança de, pô, eu vou lá e vou experimentar, ver como que funciona. Porque se faz uma pesquisa rápida no Google, logo se liga à prostituição. Isso é verdade. Leonardo, o que tá acontecendo na câmera principal? A câmera foco? 2, não, ela tá sem imagem. Sem imagem? Não, pera aí então. Foca no nosso convidado aí, que daí eu já... Já tá nele, mas pode seguir. Eu vou seguir então. E aí eu tava aqui procurando aqui um profissional que pudesse me apresentar a terapia tântrica e eu, de fato, não me senti seguro com o que encontrei por aqui. Acabei fazendo uma pesquisa de uma escola que pudesse me capacitar como terapeuta tântrico e aí eu pudesse também ter a minha primeira experiência e foi que encontrei lá em Minas Gerais a Comuna Metamorfose, que aí eu já fui sem nenhuma experiência, eu já fui para capacitação como terapeuta e foi fantástica a primeira experiência que eu tive, né, bem longe daquilo que eu procurava, porque não foi o melhor orgasmo da minha companheira, mas foi o melhor orgasmo para mim. tu foi atrás de algo pra você proporcionar e você foi... Tá. Me beneficiando disso. Até porque eu entendi e aprendi que antes de eu querer proporcionar qualquer coisa, primeiro que eu não tenho o compromisso de oferecer nada para ninguém ou atender a expectativa de ninguém. Uhum. O maior compromisso seria eu atender as minhas necessidades primeiramente. Isso tu aprendeu Eu lá? Acabei aprendendo lá, me dando conta lá. E como porque é que lá foi isso recebi daí? um conhecimento teórico e prático de como funciona o Tantra, as massagens, as meditações. E como é que funciona isso daí? Essa é a dúvida, acho que da grande maioria que já ouviu falar, com certeza já ouviu falar, só que não sabe como é que funciona. Porque tem aquela, não sei se é mistificação ou se é uma distorção de Tantra ser aquela questão de estímulo sexual. Como é que funciona isso daí, a real? A gente precisa acertar a nossa linguagem a sexualidade é muito confundida com sexo. Uhum. Então, a gente precisa olhar para a sexualidade como tudo que nos proporciona prazer, através dos nossos 5 sentidos, né? Que é tato, olfato, paladar, enfim.
Então, se a gente entender que a nossa sexualidade é através dos nossos 5 sentidos, então, se eu estiver pisando na grama, eu posso estar sentindo prazer por aquilo. Show. A não ser que eu Pisar vá na areia. pisando na essas areia ou tomando banho de chuva ou comendo uma lasanha que seja um prato que eu gosto, eu tomando um vinho que seja. Mas isso é prazer daí, não é? Isso Não é o- seria o isso- orgasmo, no caso. Não é orgasmo, mas está ligado à sexualidade. Assim Não é como, legal. assim como a comida, pisar na grama, tomar banho de chuva, o sexo e o orgasmo fazem parte da sexualidade. Não sabia. É algo assim. E daí, e como é que funciona lá? Como é que foi para você ali nessa experiência? Então, a minha primeira experiência foi a experiência mais incrível que eu já vivi até hoje e não recebi o toque nos genitais, que tem é uma das práticas. Claro que ela é bem progressiva. Então, é um processo de desenvolvimento terapêutico. Eu não vou lá e não vivo o máximo de prazer que pode no meu corpo. Não, é algo que é uma busca interminável, que vai até o final dos dias da minha existência. Buscar formas de prazer, de conhecer. Porque hoje, de repente, acariciar meu cotovelo seja algo que me dê muito prazer, próximo ao orgasmo. E amanhã talvez não seja na minha orelha. Entende? O corpo ele tem a gente vai mudando, né, de vibração e também quanto necessidade, quanto corpo. Então o que eu preciso? Me colocar à disposição de ser um aprendiz, desconstruir toda a ideia que eu tenho sobre minha sexualidade, porque hoje a gente tem muito tabu sobre a nossa sexualidade, e colocar à disposição de aprender outras coisas. Como, por exemplo, fui lá na comuna Metamorfose para minha primeira experiência, então eu cheguei lá, tinha 80 pessoas que foram meus colegas. Pô, E como lá todo mundo já está no intuito de ser um terapeuta, não há uma progressividade que eles dizem, agora nós vamos fazer um trabalho, aos pouquinhos a gente vai se despindo, tirando as roupas, né, para a gente poder também entender. Não, metade tira a roupa, metade fica com a roupa, porque metade fazia o papel do terapeuta e a outra metade receberia, que é o interagente, como a gente chama. Interagente é que interage, não fico ali morto, né? ó. Porque é difícil tu ficar morto tendo um orgasmo. Daí tinha 80 pessoas ali, 80 pessoas. todas homens. Não, era grupo misto. Misto. Uhum. E tudo isso daí foi pra tua formação. Foi o primeiro módulo de formação. E como é que foi, então, pra ti começar a fazer? Porque até então você estava recebendo. Aí tu tava aprendendo e tudo mais. Teu primeiro cliente, como é que foi essa questão, né? Daí depois falar, não sei se na época tu estava em algum relacionamento, como é que Já dava no relacionamento. como é que foi isso daí pra parceira também? Entendeu? Eu acho que essa daí pode ser uma dúvida. É uma dúvida que eu teria se eu tivesse em um relacionamento, fazer algo assim. Né? Mesmo que seja só uma massagem, né? Ela Sim. tem um intuito de te dar prazer. Então tem esse quê também. Sim. Para ela foi tranquilo, já era algo que a gente vinha conversando, a gente já conversou muito sobre essa parte da sexualidade, ela é psicoterapeuta, então ela também faz as buscas delas com relação à sexualidade dela, agora mais ainda. Mas quando eu cheguei aqui, no começo, para explicar como é o funcionamento, é um pouquinho mais difícil. Me senti o pioneiro do negócio, né, falando e agindo e mostrando pela primeira vez. Claro que as pessoas vêm numa curiosidade de querer saber como é e não de fato entrar num processo de desenvolvimento terapêutico. Então eu quero só experimentar. O que acontece na grande maioria das vezes, eu vou lá experimentar porque eu ouvi falar, eu pesquisei na internet e diz que é muito bom, vai achar comentários que são incríveis, assim, mas precisa entender que é um processo de desenvolvimento terapêutico. Tipo, eu vou para academia, eu quero ganhar massa muscular e não é um dia que eu vou ganhar massa muscular. Então eu tenho que entrar numa rotina e ter o hábito de frequentar a academia todos os dias para poder ter o resultado que eu quero. Tu não aconselha, então, a pessoa ir fazer para experimentar, mas sim tem que fazer para se tratar. Assim como na academia tem aula experimental, eu aconselho que sim, comece experimentando, porque o Tantra de fato não é para todo mundo. Às vezes é algo que é muito profundo, né? Especialmente se a pessoa tem alguns
sofreu algum tipo de abuso. Então, há de se tomar um cuidado. E como é que você faz uma entrevista antes pra saber essas coisas ou tu nem pergunta só? Não é bem uma entrevista, é mais uma conversa, porque, vamos imaginar assim, hoje eu atendo só mulher, não atendo mais homem. Elas chegam no meu espaço de atendimento, a gente está fechado numa sala, é um homem desconhecido, é um lugar desconhecido, é um lugar onde ela vai se sentir totalmente insegura. São cheiros diferentes, a porta está longe, são 2 portas até a saída, tem mais o portão, né? Então, querendo ou não, tem esse lugar de insegurança. Então, eu preciso, antes de mais nada, trocar uma ideia, conversar, explicar como funciona, fazer acordos, que eu acho que isso é muito importante, e ser fiel àqueles acordos que eu faço com o interagente, né? Tipo, explico como que funciona, eu aconselho sempre começar pela sensitive, que é onde tem um toquezinho sutil por todo o corpo, não toca os seios, os órgãos genitais, nada. E também se houver uma limitação que a pessoa diz, não quero que toque na minha barriga, né? Isso faz parte dos acordos. Eu evito de tocar na barriga, que isso vai fazer com que ela se sinta mais segura para que numa próxima vez ele é realmente uma pessoa que eu possa confiar. Show. E tem um processo para ser feito, por exemplo, se não tocar na barriga, não vai ser estimulado do jeito que... eu posso até não tocar, mas daí tu não vai viver a experiência, no caso, ou viver né, não vai sentir o que você poderia sentir se aceitasse. Sim. Tem um processo, desde que quando chega até a hora que sai, né? Mas eu já atendi pessoas que não quiseram tirar roupa, por exemplo. Né? E uma das coisas no Tantra, né? Claro, não é todas as práticas que é necessário tirar roupa, tudo é um convite, nada é obrigado. Então a pessoa foram 9 sessões que ela fez sem tirar totalmente a roupa, e na 10ª sessão que ela conseguiu. Bah. E realmente, e mesmo assim ela colheu os frutos daquilo que ela se disponibilizou. Porque eu tô ali a serviço dela, mas o quanto ela tá pronta para receber, aí é a critério dela. Eu não sou responsável pelo orgasmo, não. É uma terapia orgástica, mas que eu não tenho compromisso com o orgasmo de ninguém. Agora eu vou partir mais para as tuas experiências. Na tua experiência, tem alguma coisa assim que você, tipo, não aconselha a fazer isso, né? E também uma experiência que você, essa experiência foi fantástica, essa eu aconselho todo mundo fazer. Mas antes, pessoal que está em casa, não sei se está na câmera geral aí, isso, na minha câmera, isso. Aí, ó, então para você que está em casa, está assistindo esse podcast, então... se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aí se você tem algum tabu, se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre alguns assuntos aí relacionados a esse episódio, que eu acho que é interessante, né? Isso daí como a gente tá falando aqui, tem bastantes bloqueios. Então, comenta, compartilha, assiste os outros episódios, se inscreve no canal, que isso daí, por enquanto, ainda é de graça. Depois a gente... depois pode ser que não seja mais. Então... me conta aí, qual que é a experiência que você não aconselha ninguém que você já viveu né, nesse meio e que você acha incrível? Dentro do Tantra eu não aconselho a criar expectativa. Como assim? Não crie expectativas. Eu vou lá ter uma troca que vai ser fantástica, vai ser vai ser especial, vai ficar marcado. Não crie expectativa. Quanto maior a expectativa, maior o tombo. Claro. Uma outra coisa que aí depende de qual é a busca da pessoa, mas não tem sexo, não há uma troca energética sexual com penetração durante um atendimento. O terapeuta ele tem que estar preconizado que ele fique com roupa, em momento algum fica sem roupa. Isso daí é uma... o cara... ainda mais que a guria não te conhece, o cara será que vai fazer pelado, né? Sim. Eu agora vou entrar numa comparação, não sei se tu conhece o tal de Padrinho. Conheço. Pedrinho, não sei, é Padrinho, né? É o João Vitor o nome dele. Eu não sei. Dicas do Padrinho. Isso, eu vi pelo Instagram ali e tudo mais, apareceu alguma coisa. Não é a mesma coisa, né? Ele ele traz uma parte da hipnose junto. Ah. Mas é Tantra também.
Porque, tipo, ali o cara nem encosta, praticamente, pelo que eu vi. Ele faz praticamente nem encostando na pessoa. Sim. Mas daí vou. Essa não é muito a minha praia, mas ele traz junto essa parte da hipnose aqui. E então a piora então é fazer expectativa, ter Ter expectativas. expectativas, E a melhor, A melhor é tu abrir mão de querer ter o controle. como assim? Não tenho controle de nada, absolutamente nada. Eu sempre digo para os interagentes que eu atendo, né, seja só um espectador do teu corpo durante todo o atendimento. Não te prende em nenhum pensamento, não te fica apegado a nenhum sentimento. Libera teu corpo, relaxa teu corpo para poder usufruir melhor de tudo que tem, que pode acontecer durante uma sessão. Show. A respiração ela é bem importante em todas as práticas. Então, respirar também eu sempre falo na minha rede social: respira. Enche pelo nariz, solta pela boca. Parece uma besteira e é tão simples que ninguém leva a sério, ninguém faz. Agora a questão mais pós, né? Uhum. Benefícios, né? Qual que é a mudança que você sentiu em você, né? Fazendo, sendo Recebendo? recebendo, né? E o que você diz das tuas clientes, dos teus clientes aí que receberam também? Qual que foi os benefícios? O que me faz além de prazer? Porque eu acredito que ultrapassa essa questão de prazer, né? Quando você se conhece, quando você sabe qual é o teu limite, você consegue te propor algo melhor. E não só para você, mas também para parceiro. Como é que foi que são esses benefícios? Você poderia dizer aí? Agora tu foi me perguntando, eu me lembrei da minha primeira experiência. Ah, lembrou? É, Fala aí, de então. como foi. Era o final do dia, foi lá a Comuna Metamorfose, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Então, o final do dia, tava aquele pôr do sol, assim, foi bem no finalzinho do dia que eu tava recebendo. Demora mais ou menos uma hora e uns minutos, uma sessão inteira. E quando terminou, já tava noite, já tava escuro. E eu simplesmente sair de lá com as pernas bamba. Tipo, eu não tive uma ereção, mas foi assim como se tivesse tido uma relação sexual mesmo. Como se tivesse tido, não teve. Eu não tava sem roupa e foi como se tivesse tido. Eu saí com as pernas bambas, saí pra fora, sentei um pouco. A cor, é engraçado que eu cheguei próximo a um orgasmo. Não tive uma ejaculação, mas vamos dizer assim. Aí entra num outro ponto também, que é legal. É que tem o orgasmo e que é diferente da ejaculação. Mas eu cheguei nesse orgasmo que é uma experiência que pode se manter, sei lá, 50 minutos com essa sensação de orgasmo. Mas as cores, eu percebi que as cores assim estavam mais vivas. Eu me senti muito, além das pernas bamba, né? Claro, com vontade, cara, de vir para casa, concretizar, realizar, fazer, agir, me mover, me sentir mais bonito, com mais força fisicamente. Ah, que legal. Uhum. Que daí tem muito a ver com o que a gente tava falando nos bastidores, né? Sim. A questão de a pessoa estar estimulada, né? Sim. A querer é, realmente fazer acontecer. Subiu minha vitalidade, minha autoestima. E não sei se você tem isso daí, as mulheres que são tuas clientes, elas chegam a te dar algum feedback, algum depoimento, alguma coisa assim, isso daqui mudou, aquilo lá mudou, isso daqui melhorou. Me conta aí algumas coisas sobre isso. Cara, Se tem, né? tem muito que muda espiritualmente, né? Em vários níveis. Até a gente acabou passando aqui do que é o Tantra. Ah, é verdade? Mas atingindo em todas as esferas, sim, não. No relacionamento, principalmente, elas falam sobre as mudanças que acontecem no relacionamento, de sentir o próprio corpo, de aumentar a libido, de se sentir mais lubrificado durante a relação. Que legal. Sim. E isso daí, cara, é isso que eu fico pensando. Então é algo tão disruptivo Uhum. que a mulher vai buscar para realmente poder agradar também. Não só ela, mas também o próximo, porque isso daí beneficia o marido.
Se eu fosse Com dar uma certeza. indicação, eu primeiro vou lá se agradar, antes de querer agradar o marido. Hum. Porque é um índice de que 40%, ou talvez mais, posso estar enganado, que 40% das mulheres não conseguem chegar ao orgasmo. Sim. Né? Até porque o time do homem é um pouco diferente do da mulher. Né? Em média, 5 minutos. A gente brinca que é uma máquina. Uma massa. 5 minutos. Mas a mulher, ela leva mais ou menos de 15 a 20 minutos. Isso não é coisa da minha cabeça, né? Tem o livro A Vagina até que ela relata ali sobre esse tempo. Eu não sabia desse tempo também, não. Sim, É. tem um tempinho Mas- que é um pouquinho maior, né? Porque ela tem é que a gente fica muito preso, muito genital, e o Tantra ele ensina isso, é desgenitalizar o prazer. Porque pra mim, o que é o ato, né, Uhum. de relacionamento sexual é desde do beijo a- tipo, as preliminares todas, né? E isso daí faz sentido? É esses 15 minutos ou é os 15 minutos do ato? Ah, então. Agora vem Na verdade, eu ouvi uma coisa muito interessante há um tempo atrás, que o sexo começa quando termina a tua última relação. Como assim? Tipo, tu acabou de ter a tua relação e o próximo sexo começa a partir dali. Tipo, tu flertar, a conquista. Por isso que elas têm um tempo diferente do que o nosso. Então, a preliminar começa logo depois da última relação que tu teve. É. Aí tu desgenitaliza o prazer. Porque a gente aprendeu a se relacionar sexualmente de uma maneira totalmente equivocada. Né? O homem aprende com quem? Com outros homens. Isso. Né? Como que eu vou lá? Socar o útero. Não sei se pode falar, mas vou falar. Já falou. Já falei. Com pornografia. Eu consumi muita pornografia. Aí também fico estragando aqui o meu corpo. Então eu fico ali abreviando a minha relação. Porque eu automatizo a minha chegada até o orgasmo. Então isso faz com que eu fique mais rápido. Com E não é uma, ejaculação e precoce, não é no uma caso. corrida, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Show. Quando na verdade a gente deveria fazer, ter trocas. Tem culturas em outros países que o adolescente descobre a sua sexualidade com outro adolescente. Tipo, tem um tempo, um lugar, inclusive uma casa, onde eles possam lá e passar um tempo e ir descobrindo a sua sexualidade. Do que tu ir lá e seguir o que o tio, que o amigo, ou de quem for, ou tu tenha ido numa zona. O mais corriqueiro é isso daí, né? É. Não, o pai, o tio, vai lá, pega, te E leva. vou te ensinar a ser homem. E daí te bota no meio do ambiente que eles acreditam que é que aí que tá. Eles ensinam o que eles acham, o que eles têm, que eles E acham que nunca é ouviram a mulher. Isso, Pra poder saber de fato qual é Também. o desejo dela. exatamente. E o que é o Tantra, então, né? Já que a gente pulou essa parte, me fala aí o que é o Tantra. O Tantra ele é pode ser conhecido como uma ciência, uma filosofia, uma religião, mas eu gosto de dizer que o Tantra ele é uma tecnologia. Tecnologia, isso daí é bem fora do que eu imaginei que É uma você ia responder. tecnologia assim, num sentido de fazer você aprender a tocar um instrumento. Que tipo, o meu corpo ele é um instrumento. Uhum. Então ele é uma tecnologia que me ajuda a aprender a tocar esse instrumento. Né? Por mais que eu tenha intimidade e viva com ele desde que nasci, eu ainda não sei tocar ele na sua totalidade. Então todo dia estou numa nova descoberta de como tocar esse corpo. E ele, para todo instrumento que tu quer tocar exige uma certa disciplina. O treino. Eu preciso todos os dias, então não estou dizendo que eu sou perfeito e todo dia eu faço. Não, eu procrastino com o meu corpo muito, muito mesmo. Mas todo dia eu procuro fazer quando possível, fazer uma prática onde eu possa estar descobrindo o meu corpo. E como é que se faz isso daí, né, uma autoestimulação, né, que não seja daí a masturbação, Aham. mas sim para que você consiga te proporcionar prazer não sendo, né, não mexendo nas genitais, no caso assim. Como é que faz isso daí? Se você puder dar uma dica para quem tá assistindo.
Sim, eu chamo de cerimônia de alto prazer. Cerimônia de alto prazer. É preciso de fazer uma cerimônia, né? Ter um tempo de presença, sem celular, bota uma música que da tua preferência, né? Uma mais calma, de preferência. Evita qualquer, tipo, álcool, evita, né? Porque tu deixa de sentir. Ele é como se amortecesse o álcool. Então, Sério? deixa o álcool de lado, toma um tempo para passar um óleo no corpo. Eu sei que às vezes para o homem é um pouco mais difícil. Então eu vou tomar um tempo, vou passar um óleo no meu corpo. Eu estou sem paciência para isso, porque o homem ele vai para coisa de se masturbar. Ele é aquele movimento mecânico, chegou ao orgasmo, acabou e é isso aí. Se limpa e vai embora. Ele não toma aquele tempo de vou passar um óleo no meu corpo, um creme, vou tocar partes do meu corpo que não seja o pênis e ir descobrindo, de verdade. Porque se eu não conhecer o meu próprio corpo e não descobrir, não desbravar, explorar o meu corpo e as possibilidades dele, quem é que vai me dizer qual é a melhor forma de prazer? Isso é. Então, mesmo que eu ocupe esse lugar de terapeuta, não sou eu que posso te dizer que, de repente, tu vai sentir mais prazer tocando canela. no teu calcanhar. Isso. Então, tu tem que ir lá e se botar em presença e ir lá e descobrir aquilo ali. Aí eu vou na particularidade, né? Uhum. Mas daí, prazer consigo mesmo, porque você, automaticamente, você sente onde você tá tocando. Sim. E quando você tá tocando em si mesmo, não é a mesma coisa de outra pessoa tocar em você. Então, tipo, eu sinceramente, já tive uma ex que, né, uma ex-namorada que pegava na minha mão já, pá, e mão, Já se simples. excitava. Sim, já ficava loucão, né? Mas a questão é o quê? Eu pegar na minha mão não acontece nada. Uhum. Mas aquela pessoa pegou na minha mão, sim. Tô dando exemplo, né? Como é que funciona isso daí? Você falando para a pessoa se autoestimular, seja com óleo e tudo mais. Uhum. Daí não fica muito também mecânico? É uma dúvida real, sabe? Sim, claro. A ideia é essa daí, a conversa. Eu acredito que não fica mecânico. Porque eu vou fazer uma cerimônia de alto prazer hoje, vou usar uma música. Eu vou estar num estado de ânimo. Amanhã eu vou estar diferente. Talvez o óleo não seja o mesmo, talvez eu não queira tocar no mesmo lugar. Porque eu simplesmente tiro aquele tempo, respiro, deixo a mão agir sem controle. Eu não necessariamente posso ficar deitado, de repente eu fico de pé. Ou talvez eu nem queira passar um óleo, talvez eu queira só entrar numa banheira. É uma coisa agora que eu também, enquanto eu tava falando, eu me escutei falando. Então, como é que eu pergunto isso também porque eu linkei o toque de mão com aquela pessoa. Aham. Propriamente dito, tem esse vínculo com uma pessoa ou pode ser aleatoriamente a parte do corpo? Então, no teu Não caso, sei se tá me entendendo. No meu caso, sim, foi a pessoa, mas... mas no teu caso específico, assim, essa pessoa é só uma ilusão. Porque ela pode... que legal. Tu pode... ela tem quimicamente o que te ativa. Mas, assim, o teu prazer não tá nela. O teu prazer tá onde? Na minha ilusão, no meu Tá corpo. Tá no teu corpo. Essa garrafa pode ser que me deu o gatilho do prazer. Então, quimicamente, ela pegou na tua mão e te acende. Mas é uma ilusão, tanto quanto eu pegar essa garrafa e me acender com ela. Ou com um vibrador. Tá, falou realmente. Não, verdade. Verdade. É uma coisa que não para pensar, né? Tipo, quando é que você para pra pensar? E você, Leonardo, o que tu tem pra falar sobre isso? Eu tenho uma curiosidade acerca do trabalho desempenhado do Diogo. Quais os meios que você usa para desmistificar os pré-conceitos que as pessoas têm acerca da terapia? Como é que tu faz uma pessoa entender que a partir daquele trabalho que ela vai ter desbloqueio, que ela vai ter uma expansão de consciência e não é aquela, entre aspas,
bobagem que vulgarmente ela pode vir a pensar. Quais são os caminhos que tu usa para esclarecer para as pessoas a real funcionalidade do trabalho que tu desempenha? Boa. Trazendo a clareza para ela naquela conversa inicial que a gente tem na sessão. E depois, quando termina a sessão, normalmente eu não faço nenhum tipo de pergunta para que não racionalize. Né? Porque ela tem um tempo também para poder integrar tudo aquilo ali. Mais ou menos uma semana depois é que eu volto e chamo para conversar. Mas normalmente ela mesma vai se dando conta. A própria pessoa vai se dando conta dos tabus, né? A gente vai conversando e às vezes também eu vou sentindo alguma coisa e vou trazendo no intuito de instigar ela, mas não de dizer assim, né, tu tem um tabu ou de botar ela dentro de uma caixinha. Ela precisa trazer para fora e só o fato de trazer e de verbalizar já ela mesma se encarrega de resolver o próprio tabu. E como é que tu vê a questão comercial? Porque uma terapia ela é algo que ela mexe mais, é uma interpretação mais intuitiva das coisas, é algo mais sentimental, não é algo mais lúdico do que racional, né? E o intangível ele tem alguns desafios dentro da parte comercial. Qual que é a tua visão comercial do teu negócio, do trabalho que tu presta dentro da terapia? Boa. Nunca parou pra pensar. Nunca parei para pensar, mas comercialmente é bem desafiador romper com os tabus. Até porque se fala sobre sexualidade, praticamente todo mundo, pelo menos o meu público, todo mundo praticamente teve ou já algum tipo de experiência. Uhum. E aí é a parte mais difícil, né? Quando eu tenho experiência de alguma coisa, eu realmente deixar aquilo de lado e me colocar no lugar de aprendiz é o mais difícil. Uhum. Né? Tipo, eu fui lá para capacitação, hoje eu sou terapeuta tântrico, eu sou o fodão, né? Mas não, cara, sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu. E eu, num primeiro momento, eu sempre me coloco no lugar de aprendiz. E esse é o mais difícil, ser o aprendiz, né? Desconstruir. Eu sempre falo, eu preciso desconstruir as minhas crenças, o que é muito foda, muito difícil, porque é como se eu tirasse, de repente, o chão aqui debaixo dos meus pés. E escolhesse tirar o chão e me abrir para algo novo, para que algo novo chegue. Mas agora pensando na parte comercial, como é que você faz a captação desses clientes? Porque, oi, eu sou terapeuta tântrico e vamos agendar. Não é assim, entendeu? Eu acho que tem que ser uma coisa mais confiante, mais de intimidade, até pela situação de tabu, né? Sim. De quebrar o tabu. Então, como é que tu faz hoje, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, comparado com outros estados, Isso. a gente é meio do Chucro. Meio chucro, desconfiado. Mas, cara, no início eu tive que entreguei meu serviço assim sem custo, para que a pessoa pudesse vir experimentar. Mas aí depois começou a passar por indicação. Por indicação, né? Vem muita gente ainda e dá uma olhadinha no Instagram, se identifica com algumas coisas, vem e pergunta, mas a maioria das vezes é por indicação. É uma coisa que eu sempre digo, cara, se tu tem um relacionamento com alguém, né, seja íntegro com aquela pessoa, diga, eu vou fazer um atendimento assim, assim, assado, porque, cara, a pessoa vem, se ela não conta a verdade, já cria-se ali um bloqueio, né? Eu tô lá traindo, porque se trabalha com a sexualidade, eu tô ali num lugar muito íntimo da pessoa. Aí que tá, até que ponto, né? Daí agora a gente falando que a gente falou, você deu o exemplo de o sexo começa a partir do momento que terminou o outro sexo. Uhum. Na estimulação, quando você tá se estimulando o corpo e não tá com o teu parceiro, tá tranquilo, é você consigo mesmo. Mas quando você tá com um terapeuta ali, por mais que seja um terapeuta, daí estimulando isso daí não é com o seu parceiro ou com a sua parceira, não fica redundante a uma traição? É uma coisa assim eu não sei, não faço nem ideia. Tudo vai depender do que tu tem de acordo com o teu parceiro. Daqui a pouco, a tua parceira, ela não quer que o Douglas vá lá fazer uma sessão de terapia tântrica. Se você se sujeita a estar dentro dessa relação e você quer respeitar ela, você não faz.
Daí é uma traição. Isso daí, quando a pessoa não quer, é uma traição não sexual, mas sim uma traição já como é que se diz? Do relacionamento, não, da confiança, né? Porque eu acredito que sim, a traição, pra mim, sexual é menos importante do que uma traição de confiança. Sim. Mas aqui aí que tá a diferenciação de trabalhar sexualidade e de fazer sexo. São coisas diferentes. A terapia, ela trabalha no nível energético e não no nível físico. Não acontece o ato sexual em si. Seria isso? Uhum. Eu tenho mais uma dúvida, posso? Manda lá. Já que tanto se fala em sexualidade, sexo, acredito que toda a grande audiência gostaria de saber. 1 minuto é muito tempo? E aí? Eu acho que muito querer cronometrar. Muito é querer cronometrar. Não, bora sem tempo, né? Se bota ali 3 horas para te poder ter uma interação com a tua companheira ou companheiro, enfim. Uhum. Não no compromisso de penetrar e de ter que chegar ao orgasmo, mas num compromisso de poder usar da criatividade, brincar com o toque, com a presença, nesse sentido. Show. E agora, pra gente ir pra finaleira, a minha última pergunta que eu tenho pra você, a penúltima, melhor dizendo, é qual que é a intenção, né, de tudo isso daí para um casal, né? Tu indica isso daí pra casais? Hoje eu não tenho um casal, não tenho uma companheira, mas eu acho que é interessante romper o tabu entre os dois também, entendeu? Porque às vezes, eu não né, eu escuto, meu casamento sempre foi papai e mamãe com a minha esposa. Mas quando é que vocês sentaram para conversar que vocês querem outras coisas também? Entendeu? Então, como é que você vê nessa questão de casal daí fazendo? Existe daí também Existe. a massagem em casal? Existem as práticas, né, tântrica para o casal. Né? Eu sempre recomendo, veio vários casais me procurar, mas num primeiro momento eu recomendo vir separado. Num primeiro momento, né, para eu poder entender qual é a necessidade do meu corpo. Depois eu vou lá, porque eu tenho que estar em primeiro lugar antes de querer atender a necessidade da outra pessoa que está comigo. Sim. Mas já elaborei curso para casais, mas basicamente no início desse curso para casal, basicamente é comunicação. Né? Claro, é comum cair na rotina. Então ali vão chegando ferramentas que vai ajudar a incrementar a relação, a sair daquele lugar de conforto que é o papai e mamãe. Então chega-se... o estado de presença é uma coisa que é fundamental. Né? Vamos lá, vamos ouvir uma música, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa diferente. O tempo de qualidade com a Tempo pessoa. de qualidade. Por isso que eu digo que depois a preliminar começa depois que termina o sexo. Legal. Então é todo esse tempo, né? Vamos fazer uma viagem, vamos acampar, vamos passar uns perrengues junto. Exato. Show. E a última pergunta, não é uma pergunta, na verdade o que você falaria pro Diogo daqui 5 anos? Porque o episódio ele vai ficar gravado, eternizado aqui no YouTube. E então, olhando para a câmera aqui, tu fala algo que você falaria pro Diogo daqui 5 anos. E daqui a 5 anos tu volta a assistir esse episódio. Pode olhar pra câmera. Beleza, Diogo, quero falar pra ti que daqui 5 anos, cara, nós vamos se encontrar naquele veleiro que tu sempre sonhou em morar. E aí tu veleja pelo mundo, Top. entregando a tua medicina, conhecendo a cultura por onde tu estiver, com aquela grana especial investida no bolso, nas ações aqui, te rendendo sustento para te poder andar com a cabeça tranquila, em paz, entregando o teu melhor servir, com biodança, com tantra, e sempre aprendendo. Show.
E é isso aí. Quero agradecer primeiramente a disponibilidade, o tempo, né, de dispor esse tempo todo para a gente falar sobre isso daí, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre esses tabus, né? Agradecer o nosso, né, A técnico aí, a lenda, Tamo junto. e por, né, nos auxiliar aqui. Isso aí é um privilégio aí, tá com essas lendas aí. Vocês são demais. Obrigado. Isso aí eu que tenho que agradecer aí a oportunidade. Show. Eu agradeço muito a oportunidade também de vir aí fazer o primeiro podcast. Parabéns Ver. pelo estúdio. Não, é só a gente combinar daí. Quando vê, a gente fala mais. A gente não entrou ainda em nada de, tipo, tão... Cabeludo, no caso, assim, mas... E se você tá assistindo aí, né, gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas que gostam. E se você não gostou, compartilhe com quem não gosta. O importante é que tu faça algo da vida. Então compartilha, curte, se inscreve no canal, vai lá no Instagram, se inscreve no Smart Start Podcast. O meu @ é Douglas Del Castel, teu? Me chamo Diogo. Me chama Diogo, é isso aí. Leonardo? @leo.zandoná. Aí, ó. Sigam nós nas redes sociais, nossos episódios anteriores, só tem 150, tá bom. Vai lá, assiste os episódios, tem vários tipos e assuntos e até breve. Não fique numa inércia, faça alguma coisa da vida. Valeu! Valeu.